Fala pessoal, boa noite aí para todos. Continuando as nossas aulas, a gente vai dar continuação agora onde a gente parou. A gente estava falando sobre revoluções industriais. Lembrando que essa aula é para o terceiro ano, tá? Galerinha aí, especial do Rainha Vitória, meus alunos queridos. Tirei a minha imagem porque eu estava achando que estava dando um delay. Então, só tá o som e os slides projetados, tá bom? Terminando de gravar essa aula, eu vou deixá-la disponível aqui no YouTube e na plataforma. Como vocês podem ver aí, eu elaborei um quadro mostrando um pouco das revoluções industriais, tá? A gente tem aí a discriminação da primeira, segunda e terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial, que a gente já falou, ela vai ocorrer no século XVIII na Inglaterra e a gente vai ter como principais características a invenção do tear mecânico, da máquina a vapor movida a carvão mineral, a consolidação do capitalismo como o sistema econômico mundial e o surgimento da classe operária, tá? A forma de organização do trabalho dentro das fábricas era a partir do regime taylorista de produção. Se você não lembra o que é regime taylorista, vai no nosso vídeo anterior que eu expliquei no finalzinho do vídeo, tá? A segunda revolução industrial, que a gente já considera a segunda fase, é no século XIX e essa industrialização, ela vai começar a espraiar. Ela estava somente na Inglaterra e ela vai começar a se disseminar para outras áreas da Europa e fora da Europa, tá? Então, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Japão. Nesse momento de segunda revolução industrial, a gente já vai ter o surgimento da energia elétrica e do descobrimento do petróleo e dos seus derivados, que vão ser usados como fonte de energia. Então, a fonte de energia que antes era o carvão mineral, agora vai passar a ser o petróleo e a energia elétrica. Lembrando, galera, carvão mineral não é carvão vegetal. O carvão vegetal é o carvão do churrasco, tá? O carvão mineral é um combustível fóssil semelhante ao petróleo, leva milhões de anos para se formar e ele é proveniente de matéria orgânica de origem vegetal, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma aula só sobre isso, sobre fontes de energia. Deixa aí nos comentários se você quiser essa aula. Bom, nesse momento de segunda revolução industrial, a gente tem as grandes invenções como o automóvel, o telefone, a locomotiva a vapor. Tudo isso vai dinamizar muito o espaço geográfico. As pessoas vão começar a se deslocar com mais facilidade pelos lugares, a se comunicarem mais rapidamente, as mercadorias vão começar a circular com maior facilidade. Então, todas essas transformações de tecnologia vão vão gerar uma dinamização no espaço geográfico, vão fazer com que esse espaço geográfico fique mais dinamizado, tá? E o modelo de produção aí vai ser já o modelo fordista, com produção em série e em larga escala. A gente já vai falar de modelo fordista nos próximos slides, dá uma segurada aí. Bom, e a terceira revolução industrial já vai ser no século XX, a partir da década de 1970, onde eu vou ter disseminação para toda a Europa, Estados Unidos, Japão, sendo ainda levando um processo, levando um tempo para disseminar para o resto do mundo, tá? E aí eu vou ter novas fontes de energia, solar, eólica, biomassa. Eu vou ter todo um processo de modernização das fábricas, das indústrias, baseada na informática, na robótica, na eletrônica. Então, muitas das vezes, a mão de obra humana vai ser substituída pela máquina, tá? A gente vai ter um modelo de produção toyotista, também segura essa informação que mais pra frente eu já vou falar, e a gente vai ter grandes invenções rolando aí no mundo nesse momento, tá? GPS, celulares, nanotecnologia de microchips, biotecnologia, engenharia genética, tudo isso bombando no mundo todo, tá? Essa terceira revolução industrial, ela também é chamada de revolução técnico-científica informacional, tá? Nessa foto, a gente está mostrando uma produção taylorista, tá? A gente tem os trabalhadores especializados ainda na sua função, cada um sendo responsável por fazer aquele determinado passo, aquela determinada etapa da produção. E a produção dividida em tarefas pequenas e simples, tá? Bom, mas aí a gente tem
na segunda Revolução Industrial, lembrando que o Taylorismo, volta lá na imagem, ele é o modelo da primeira Revolução Industrial, tá? Na segunda, já com o surgimento da energia elétrica, com o surgimento do petróleo, a gente começa a ter uma modernização do mundo e a gente começa a ter o que a gente vai chamar de organização industrial fordista. O que era o Fordismo? O Fordismo foi um modelo produtivo que ele tem algumas bases do Taylorismo, mas que ele foi aplicado e aprimorado por Henry Ford, que era o dono da Ford Motors nos Estados Unidos no ano de 1914. Quais são as principais características do Fordismo? A primeira delas é a especialização da mão de obra, tá? Então a mão de obra, ela é especializada, o trabalhador é especializado na sua função. E por quê? Para que isso gere o aumento da produtividade, com a diminuição do tempo, tá? Então o trabalhador sabe fazer aquela tarefa simples e ele é treinado para fazer aquilo muito rápido, tá? Segundo, que foi a grande sacada do Ford, foi o uso da esteira de produção, tá? Ele queria aumentar em larga escala e em grande quantidade a produção dentro das fábricas, para que não houvesse perda de tempo com o deslocamento das peças de um lugar para outro. Então, o que ele fez? Pegou uma esteira rolante, colocou no meio da fábrica, colocou os trabalhadores debruçados sobre essa esteira rolante e, de acordo com a velocidade que ele queria que os produtos fossem produzidos, ele aumentava a velocidade da esteira. E os trabalhadores tinham que trabalhar no ritmo da máquina. Isso gerou um aumento exorbitante na produção. Por isso a gente chama de produção em larga escala, né? Que é o ponto 3 aí. Produção em massa e padronização da produção, tá? A gente vai ter um aumento da produtividade e a gente vai ter uma coisa chamada adoção dos estoques, né? Então há uma grande produtividade e esses produtos ficam todos estocados, tá? Existe uma frase do Ford que é icônica nessa rigidez de produção, que ele fala assim: os meus clientes podem ter o carro da cor que eles quiserem, desde que seja preta. Então, basicamente, Ford fazia o mesmo estilo de carro, a mesma cor de carro. Então existia uma rigidez muito grande, tanto no processo de produção, tanto no trabalho, quanto até no produto que era produzido pela fábrica, tá? O ponto 4 é a elevação do salário por metas, né? Então isso acirra a concorrência entre os operários. Quando os operários, conforme eles batem as metas de produção, eles têm os seus salários elevados, né? O item 5 é o estabelecimento de regras para os operários de comportamento fora da fábrica, sobre não beber, não fumar. Então há um controle social, inclusive da vida do trabalhador, não só dentro da fábrica e nas horas trabalhadas ali, mas na sua vida social, tá? E sexto e por último, Ford vai estimular um modelo de vida baseado no consumo de produtos vindo das indústrias de automóveis e eletrodomésticos, aí o American Way of Life, estilo de vida americano, né? Consumir muito e consumir aqueles produtos que são fabricados nos Estados Unidos, tá? Então, essas são as principais características do modelo fordista, tá? Aí a gente tem algumas imagens da fábrica da Ford, né? Dessa produção em massa, em larga escala e em série, tá? E aí uma tirinha interessante, onde o trabalhador fala assim: vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Porque o que acontece, gente? Como era um modelo muito rígido, o trabalhador era especializado na sua função, era um trabalhador alienado, tá? Ele não sabia nem o que ele estava produzindo, ele era especializado naquilo, ele não sabia fazer outras atividades que não fosse a que ele foi treinado para fazer. Então mal sabia ele fazer outras atividades, nem o que ele estava produzindo e muito menos, gente, poder comprar o produto que ele produzia, tá? Na fábrica da Ford, em 1914, esses operários que trabalhavam produzindo carros nunca teriam a possibilidade de um dia comprar e adquirir um carro, de ter, de usufruir de um produto que eles mesmos produziam, tá? Porém, gente, o que começou a acontecer?
Esse modelo fordista, ele foi disseminado para várias fábricas, tá? Então, assim, nos Estados Unidos, principalmente, várias outras fábricas de outros produtos eletrodomésticos foram absorvendo esse modelo aqui, deixa eu voltar, esse modelo aqui de produção, essa forma de produzir. Bom, e o que isso acabou gerando? Isso acabou gerando uma crise de superacumulação. O que é uma crise de superacumulação? Lembra que eu falei que o Ford fazia carros todos pretos e enchia de carros no estoque? Então, esse modelo começou a ser disseminado para as outras fábricas. E as fábricas começaram a produzir N produtos em grande quantidade. Começaram a fazer muito estoque. Então, era estoque de carro, era estoque de lavadora, era estoque de televisão, era estoque. E era muita raça de produto. O problema foi o seguinte, cara, era tanto produto no estoque que a população não tinha capacidade de compra para absorver, para comprar esse monte de produto que estava no estoque. E aí a gente começou a ter problemas, tá? E aí tem a ver com esse esqueminha que eu coloquei aí, tá? As principais características do modelo fordista e taylorista, galera. Primeiro, especialização da mão de obra, né? Como eu já falei, aumento da produção, da produtividade com a diminuição do tempo da produção e aprimoramento do trabalhador na função exercida, tá? Segundo, o uso da esteira na produção, que vai aumentar a produtividade com a eliminação da perda de tempo e com os deslocamentos do trabalhador e das peças, tá? Produção em massa, padronização da produção, aumento da produtividade, estoques cheios, enfim. Esperando, esses estoques estavam cheios, esperando ver se ia rolar a demanda. Isso tudo eu já expliquei para vocês, tá? Qual foi a consequência de ter um monte de estoque, um monte de produto no estoque? A consequência foi uma crise de superacumulação. A crise de 1929. Em 1929, a gente tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a falência de várias empresas e um momento do mundo onde a gente vai chamar de Grande Depressão, tá? Essa superprodução, ela gerou todo esse problema. E aí, pensando um pouco em como resolver a Grande Depressão, esse momento de crise onde as fábricas fecharam, trabalhadores ficaram desempregados, a miséria, a fome assolava os Estados Unidos. Em contrapartida, se tinha uma grande quantidade de produtos nos estoques parados. A ideia foi pedir ajuda para um cara chamado John Maynard Keynes. O John Maynard Keynes era um economista e ele criou uma forma econômica de tirar os Estados Unidos do buraco. Essa forma econômica foi chamada de keynesianismo. O Keynes, junto com o presidente da época dos Estados Unidos, o Roosevelt, estruturou medidas que o Estado precisava fazer, o Estado-nação, Estados Unidos, né, país, Estados Unidos, precisava fazer para tirá-lo do buraco, certo? Essas medidas foram chamadas de New Deal, Novo Acordo, tá? Bom, a solução para a superprodução era aí o keynesianismo, que aumentou o mercado consumidor, com o Estado garantindo pleno emprego e diminuindo a carga horária do trabalho, fazendo com que eu tivesse aí um aquecimento do consumo, tá? Então, basicamente, algumas medidas que o Keynes fez foi não deixar que produtos básicos para a sobrevivência das pessoas, alimentos, essas coisas, não fossem a um preço muito alto, para que a população não morresse de fome. Além disso, houve o chamado pleno emprego, né? Era importante o Estado fornecer emprego para as pessoas, né? Acabar com o desemprego, porque se as pessoas têm emprego, as pessoas têm dinheiro, têm renda, têm salário. Se elas têm renda, dinheiro e salário, elas vão comprar. Se elas compram, a economia gira e eu saio de uma crise econômica.
E aí o Estado começou a fazer obras públicas para poder pegar a população que estava desempregada e dar emprego nas obras públicas, enfim. Várias medidas foram adotadas para tirar os Estados Unidos do buraco. E essas medidas até hoje, keynesianistas, são usadas em momentos de crise, tá? Em momentos de crise econômica, é muito importante que os estados criem medidas econômicas mais reguladoras, onde eles atuem mais na economia, tá? Eu vou parar por aqui, vou gravar um segundo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. É isso, minha galera. Um beijo, até a próxima.